Fala, Grutos, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma palestra que eu assisti hoje no evento aqui do Nexon, do Ferrari, do Pedro Sobral, onde ele fala uma coisa que eu concordo muito, que já é um pensamento que eu tenho e aplico na minha vida, que é a principal habilidade para ter sucesso, e eu vou trazer a frase que ele falou nesse evento, que eu concordo, e também como que você pode fazer isso, né? A frase, já pra gente não fazer mistério aqui, porque não é esse meu intuito nesse canal, ficar te segurando, te prendendo, mas sim passar um conteúdo que realmente vale a pena para você. Mas a frase que ele disse nesse evento foi: a priorização é a principal habilidade para você ter sucesso. A priorização é a principal habilidade para você ter sucesso. E o que essa frase quer dizer, né? É que para você chegar em algum lugar, você vai precisar ter foco, você vai precisar se concentrar, e ao longo desse vídeo eu vou dizer como você pode fazer isso, né? Porque só saber, né? Eu sei, então beleza. Priorização é a principal habilidade para ter sucesso, mas como que eu faço isso, né? Se a gente soubesse e por saber atingir o resultado, ia ficar muito fácil. Por que a gente não emagrece? Por que a gente não faz aquilo ali? Porque a gente, não sabe como fazer isso da melhor forma que se adeque a gente. A gente sabe que, para emagrecer é só comer menos e gastar mais, mas existem várias estratégias, várias formas de fazer isso. Aqui nesse vídeo eu vou passar a que eu penso, a que eu uso, e um pouquinho do que o Sobral também contou lá, que coaduna com o que eu aplico aqui. E a principal coisa é entender e dividir todas as etapas da sua vida em processos claros, em passo a passos, de determinar quais são as atividades que você precisa fazer que vão dar a maior alavancagem para você chegar aonde você quer chegar, e depois entender elas em frações. Como que é isso? O exemplo que o próprio Sobral deu na palestra. Ele é o principal centro de aquisição do ecossistema dele, né? Pedro Sobral, para quem não conhece, já falei o nome dele várias vezes, e eu acho que eu não apresentei quem ele é, né? Ele é um dos maiores gestores de tráfego do Brasil, né? Principalmente em questão de volume de alunos, né? E acho que tem mais de 15 mil alunos, ou já teve mais de 15 mil alunos aí. Se buscar ele aqui, ele faz live toda semana no YouTube, é um cara bem famoso, caso você não conheça, vale a pena conhecer. Mas o que ele passou lá? Que ele tem que entender que ele é o grande centro de aquisição, ou seja, as pessoas vão no curso dele, entram na empresa dele porque assistem ele. Então, quais são as atividades que são as atividades de maior alavancagem na empresa dele, que só ele pode fazer? Gravação de conteúdo. Ele precisa gravar conteúdo o tempo todo, aparecer o tempo todo. Tudo que não for isso, ele pode delegar para outra pessoa. O que ele precisa fazer é conteúdo, e o segundo ponto que ele trouxe é produto. Então pensar no conteúdo e pensar no produto, porque também não adianta adquirir todo mundo. Quando a pessoa entra lá, o produto é ruim, aí a gente faz um voo de galinha, ou seja, vende, daqui a pouco cai. Então ele só tem essas duas coisas. E aí ele processualiza no sentido de, o que eu preciso fazer então para produzir mais conteúdo de maneira mais fácil? Então ele trouxe o exemplo de: eu tenho uma arara de roupa no meu escritório. Por quê? Porque você não vai gravar um criativo sempre com a mesma roupa, né? Então ele pode ir lá, gravar um, depois grava outro. Ele bota um time dele ele faz live toda semana, né? Então para fazer os cortes dessa live, mas não um corte para pegar a live e fazer o corte e postar, não, para tirar as ideias, como ele é ao vivo, então ele tá fazendo uma conversa, como esse bate-papo que eu tô fazendo aqui para vocês. Eu não tenho roteiro, assisti lá a palestra dele, falei, cara, acho que eu vou gravar um vídeo pro YouTube sobre isso, porque é isso que eu faço na minha vida. Ele trouxe alguns inputs que inclusive eu também vou ajustar aqui na minha vida, e eu acho legal passar isso para frente também, porque inclusive quando eu tô falando aqui com vocês, eu também tô aprendendo, tô reforçando o que eu escutei lá. Então as pessoas fazem esses cortes, indicam, cara, isso aqui vai para um Reels, isso vai para um carrossel, isso vai para aqui, e a frase que ele falou, para quê? Para ele expanda isso, aumente isso e bote mais uma pitadinha do que ele consegue falar ali, né? Como é que eu vou expandir esse assunto aqui? Ou seja, todo o foco dele é para entender, então aqui como é que eu facilito a minha gravação, porque o primeiro passo é facilitar a minha gravação. Cara, eu tenho uma arara de roupa no meu estúdio, minha câmera está sempre pronta para gravar. Eu preciso gravar alguma coisa, então eu preciso ter ideias de conteúdo.
eu já tenho uma live que eu falo um monte de coisa que às vezes eu esqueço. Cara, eu tenho um time de conteúdo que faz um processo que está aqui. Depois daqui eu já vou editando. Ou seja, ele vai entendendo quais são todos os passos do processo, desmembra aquilo tudo para até um ponto importante, que é o que eu sempre digo, que é: se você não entende o processo de cabo a rabo, você não sabe onde está errando. E aí você não consegue resolver. Né? Porque você, cara, por que eu não consigo gravar? Será que é porque você está com a câmera longe? Será que é porque você não tem conteúdo? O que você está fazendo que está dificultando a gravação, por exemplo, disso aqui? Ou da sua atividade como um todo? Tá? Eu sou um cara que eu leio todo dia. Antigamente eu não lia e fiquei pensando, cara, por que eu não estou lendo todo dia? Porque o livro está distante? Porque eu não sei o que eu vou ler? O que eu fiz? Quais foram os dois processos? Eu tenho livros espalhados pela casa inteira de assuntos que eu gosto. Então, facilitou o meu processo, está à mão, está sempre mais fácil. E o primeiro pensamento para processualizar qualquer coisa é como tornar isso mais fácil. A gente fala a palavra processo, acha que é um negócio engessado, que não sei o que, não. É entender como que aquilo acontece, voltar os pontos atrás e facilitar para que aquilo aconteça de forma melhor, otimizar. Isso. E aí vem o ponto importante, né? Que é você rever. E aí entra de novo outro ponto importante também, que é ter agenda. Porque você vai fazer a tua semana e aí você vai depois olhar para a sua agenda. Então você fez lá de segunda a sexta, você vai pegar sábado, domingo para isso, olhar a sua agenda e falar: eu fiz as coisas que eu falei que ia fazer, e essas coisas que eu tô fazendo realmente são as coisas que eu deveria fazer ou acabei me perdendo no tempo? Porque isso vai acontecer. Então, quando você for ver, se eu vou continuar um exemplo Sobral, que é: se é gravar conteúdo e você não gravou conteúdo a semana inteira, por quê? Porque você foi resolver uma reunião de gestão com não sei quem, porque você foi gravar uma outra coisa que não ia ser usada para conteúdo, N coisa, vários exemplos que não é sobre a gravação de conteúdo ou a melhora de produto, que são os dois pontos de maior alavancagem que o Sobral deu na palestra. Se você não está fazendo isso, aí o seu pode ser o que você quiser. Por exemplo, o meu aqui é olhar para o time. Então, se eu passei a semana inteira sem fazer um one-on-one com alguém, sem olhar para ver se o trabalho da pessoa está legal, se ela está motivada, se ela está fazendo direito, se a minha agenda foi ocupada por qualquer outras coisas que não seja isso, eu não estou fazendo os lugares que são a minha maior alavancagem para eu conseguir chegar onde eu quero chegar. Eu preciso, o meu trabalho aqui é fazer as pessoas fazerem as coisas e pensar nas estratégias. Esses são os meus dois pontos. Eu penso para onde a gente vai, caminho que a gente vai, e eu ajudo essas pessoas a irem para lá. Aí eu olho para trás na minha agenda e eu vejo lá. Eu boto as agendas todas coloridinhas para eu ver facilmente, pô, a cor tá aqui, tá? Os meus one-on-one são todos amarelos. Então se eu olho para minha agenda e conversa com o time de orientação e não tem quase nada amarelo, minha semana foi perdida pela minha ordem de priorização. Ou seja, priorizar aquilo que você realmente precisa fazer na semana é o que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Porque é muito fácil se perder. É muito fácil alguém te entregar um problema que você não tinha e falar: resolve. E aí a gente que naturalmente é empresário, tá num ramo estratégico, a gente gosta de resolver problema, né? Então quando o cara chega com um problema, a gente tá, beleza, como é que eu ajudo, como é que eu faço? Só que isso não tem nada a ver com o que você estava fazendo, com o objetivo da sua semana. E a gente fica fácil de se perder até porque a gente vai adiando, vai procrastinando. Ou seja, não sei se isso acontece contigo, mas comigo, às vezes eu procrastino no sentido de: eu tenho que fazer uma coisa, eu sei que vai ser difícil. Alguém me aparece com uma coisa que às vezes é mais difícil, mas não é aquela minha obrigação, eu vou fazer só para adiar aquela minha obrigação. Então eu fico me enganando que eu estou sendo produtivo só para não fazer o que eu realmente deveria fazer. Aí eu vou voltar no entendimento de processo. Por isso que você precisa entender o processo para saber aonde você está errando. E ter um mínimo de metrificação disso. Né? Já dizia o Peter Drucker, o que você não mede não pode ser melhorado. Então olha para minha semana, vejo, cara, eu devia ter 10 horas de agenda amarela, né? Ou seja, de alavancagem de time. Pô, por que eu só tive 3? Para onde foi meu tempo? Aí tá lá. E aí eu vou reorganizar e quando chegar essa urgência ou esse pedido de novo, eu falo: não. Priorizar alguma coisa, na verdade, é dizer não para muitas outras.
é dizer não para muitas outras. E, cara, eu saí dessa palestra assim, cara, é isso. Sempre foi isso, sempre foi entender o que você precisa fazer e negar todo o resto para você chegar onde você quer chegar. Priorização e processo. Priorizar o que você precisa fazer e processo para você saber como chegar lá. Acabei me apresentando no início desse vídeo, então vou fazer agora no final, caso você não me conheça. Meu nome é Márcio Grilo, sou um gestor de marketing, um cara apaixonado por dados, premissas e um bom plano de ação. Né? Um bom plano de ação. Então, a premissa desse vídeo é: você precisa executar para você chegar onde você quer chegar. Só que você precisa executar a coisa certa. O plano de ação é: monta a tua agenda. Começa a... você não precisa montar antes. Se você montar antes, legal, essas aqui são minhas intenções. O que eu faço? O que a maioria das pessoas, inclusive, recomenda não fazer. Eu boto todas as minhas atividades na agenda, até as que não teriam horário. Mas como é que eu faço? Se hoje, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, é uma quinta-feira. Eu organizo a minha sexta na quinta, eu não me organizo a semana toda. O que eu faço é no domingo, qual é o meu objetivo da semana. E aí depois quais são as atividades que eu preciso fazer. E aí eu realoco elas só no dia seguinte. E aí eu boto as minhas atividades todas lá. Normalmente a galera da produtividade, do vídeo fala assim, não, você precisa alocar blocos de tempo e você só pode botar na agenda o que for reunião, que tiver horário. O que for atividade, você vai fazendo onde está. Para mim não funciona desse jeito. Eu testei vários modos, o jeito que funcionou para mim foi: um dia antes eu venho, porque aí aqui uma coisa, o dia não vai ser perfeito nunca. Por isso que eu realoco sempre, eu monto sempre o meu dia seguinte. Hoje, por exemplo, hoje é quinta, eu vou montar a minha agenda de sexta. Eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas eu vou montar ela com todas as atividades. Se eu tenho, por exemplo, a atividade de responder e-mail, vai estar lá. Se eu tenho a atividade de escrever alguma coisa, vai estar lá. Eu não estou botando reunião nem nada com ninguém, porque essas atividades, em teoria, que são com horário, já estão na agenda. Atividades que não tem horário para fazer, a galera recomenda não botar na agenda, mas eu boto. Eu boto porque assim eu me obrigo a fazer, e aí uma particularidade minha, eu funciono muito com prazos curtos. Né, aquele livro Um Ano em 12 Semanas, ele traz muito disso, né, que a gente precisa de prazos curtos para fazer as coisas, né. No início você gera uma ansiedade, mas depois você se acostuma. Então eu tenho uma atividade lá que eu demoro 2 horas, eu boto ali 1h30. Eu sei que dá para fazer em 1h30. Eu vou correndo. E se atrasar, cara, tá tudo bem. Não tem problema. Mas no dia seguinte eu revejo o que eu tenho que fazer, mas eu preciso fazer isso sempre de olho na minha prioridade. Entender que se alguma coisa não for feita, é algo que não está na minha prioridade. Ponto. Minha prioridade é gestão do time, fazer com que eles façam e olhar para onde a gente está indo, que é a parte estratégica. Ponto. Se não é isso e eu não fiz, cara, como é que eu posso reagendar isso? Pode ser outro dia ou eu posso realocar isso para outra pessoa? É muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Por isso a gente tem que sempre revisar nossa semana, entender onde é que foram nossos erros e melhorar, entender o processo. E aqui entra o processo. Cara, eu errei isso aqui, mas por que eu errei isso aqui? O que aconteceu? E se instigar para na próxima vez resolver. Hoje, antigamente eu era muito interrompido, né? Como eu tenho que lidar com o time, então toda hora eu tô recebendo mensagem. Como que eu resolvi isso? Falei, cara, por que eu não tô conseguindo fazer as coisas? Porque eu recebo mensagem o dia inteiro e eu vou ficando... Quero ler as coisas e quero já resolver na hora. O que eu vou fazer? Meu celular hoje ele é todo silenciado. Eu não recebo mensagem de mais ninguém. Porque eu entendi que era isso que estava me prejudicando. Então agora eu escolho a hora que eu vejo. E aí eu falo para os liderados: se você tem um problema muito grave que você precisa resolver agora, me liga. Se mandar mensagem, em algum momento do dia eu vou responder. Mas vai ser no meu momento, não no seu. E aí eu comecei a fazer muito mais coisas por entender onde é que estava o gap no meu processo, onde estava o erro. Quando a semana eu passei, eu falei, cara, não fiz nada. O que aconteceu para eu não fazer nada? Eu vi muita mensagem, mas se eu não boto esse padrão na agenda, eu não entendo a quantidade de coisas que eu deixei de fazer e eu não tenho essa visão. O processo, ele te dá essa visão das coisas. Então, o vídeo de hoje, o que a gente viu? Que para priorizar, né, priorização é realmente, e para mim é, de fato, essa frase sobre a priorização é o segredo do sucesso. E para a gente poder fazer isso com a máxima excelência, a gente precisa do processo
para a gente entender aonde a gente está errando. Faça a sua agenda. Veja qual é o gap que você está tendo, qual é o seu problema, procure entender, converse com outras pessoas, meu problema está esse aqui, como é que você resolveria isso? E faça o passo a passo das suas atividades. Como se fosse uma receita de bolo. Cara, para eu fazer o bolo, o que eu preciso fazer primeiro? Comprar os ingredientes. O segundo passo é preparar os ingredientes. O terceiro passo, ele é ligar o fogão. O quarto passo é servir na mesa e tudo mais. Aí como é que você detalha isso? Vai depender do seu nível de maturidade, né? Por exemplo, porque essa situação é muito boa. Teve uma menina no meu trabalho, quando eu trabalhava na TV, que ela falou assim, Grilo, eu não consegui fazer o ovo cozido. Eu falei, ué, por que você não conseguiu fazer um ovo cozido? É porque eu esperei e nunca ficou mole. Eu falei, nunca ficou mole o quê? Ué, o ovo não tinha que ter ficado mole? Eu falei, não, a casca não vai ficar mole, pô. O impressionante dessa história é porque ela já devia ter seus 25, 26 anos e não sabia cozinhar um ovo. E aí esse é o ponto. Você precisa descrever o processo todo até que seja algo totalmente entendível por você. Para a gente, por exemplo, é muito simples. Se eu mandar meu filho cozinhar alguma coisa, talvez ele não saiba que tem que ligar o fogão para ficar no mesmo exemplo, né? Então, divida o processo em etapas que para você seja suficiente. Tá? Eu botei aqui do cozinhar que para mim é suficiente. Às vezes para outra pessoa não, vai ter que ser. Você precisa ir ao mercado tal, comprar isso aqui, tararará, guardar isso aqui, pegar isso aqui, mas não encha de muitos passos, tá? Passos que você precisa fazer, coloca na sua agenda, revisa a sua agenda e melhora, e melhora, e melhora. A vida ela é uma eterna iteração, ou seja, melhorar aquilo que você está fazendo. Você vai errar. Primeira vez que você for aplicar isso aqui que eu estou fazendo, vai ser um caos. Vai ser um caos. Primeiro que ele vai mostrar a quantidade de erro que você está tendo, você vai ficar ansioso. Vai, meu Deus, e agora? Não, calma, corrige. Semana que vem você melhora 10%, 20%, 30%, até tá fazendo isso. E eu me boto à total disposição, se quiser comentar aqui, Grilo, passei por isso aqui não deu certo, como é que eu resolvo isso? Grilo, a minha priorização é essa, como é que você divide isso aqui em processo? Grilo, o que você acha que eu faço isso aqui? O que você acha que é a atividade de maior alavancagem que eu tenho que priorizar? Escreve aqui no comentário. Cara, eu não tenho muitos comentários, então não dá para responder todos, beleza? Espero que tenha contribuído com você, tenha te ajudado nisso e bora dar nossos pulos. Dá o like aqui, tá? Não se esquece de dar o like, se inscrever no canal se você gosta de vídeos como esse aqui, que o YouTube pode te recomendar outros iguais a isso. Eu procuro falar aqui sobre marketing, gestão, um pouquinho de vida também, do que eu tenho passado, as coisas que têm acontecido comigo. Então tá aqui nesse evento do Nexus no Ferrari é uma coisa muito legal. Então ter a oportunidade de ver palestras de pessoas que estão muito, muito acima é muito bom, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, bora dar nossos pulos grudos. Abraço!